Laudato si, o mi Signore, 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 y por todas tus criaturas, por el sol y por la luna, por el viento y las estrellas, por el agua y por el fuego, laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore, laudato si, oh mi Signore. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no segundo dia da nossa semana Laudato Si. Hoje o tema é sobre transportes sustentáveis. Nas grandes cidades, a questão do transporte se tornou um tema urgente. Como isso tem atrapalhado a qualidade de vida das pessoas, como tem sido de fato fonte de destruição para o meio ambiente. É preciso pensarmos, repensarmos, praticarmos formas mais harmoniosas com a criação de transporte, de locomoção, que nós possamos buscar cada vez mais viver essa plena harmonia com tudo que está ao nosso redor. Então vamos iniciar nossa reflexão nesse espírito de busca de uma vida mais harmoniosa. Laudato si, o mi Signore, laudato si, o mi Signore. Reunidos em nome de Deus, somos todos irmãos e irmãs. Reunidos em nome de Deus, somos todos irmãos e irmãs. Celebremos a graça da vida e o mistério supremo do amor. Celebremos a graça da vida e o mistério supremo do amor. Ó Deus, pedimos Tua orientação e proteção para as nossas viagens diárias. Que cada passo que damos seja um ato de amor e responsabilidade para com o nosso planeta e para com todos os seres que o habitam. Abençoa os nossos caminhos e ajuda-nos a chegar ao nosso destino com segurança, em harmonia com a criação. Amém. Senhora de todos os caminhos, Senhora da esperança, estrela que é luz da caminhada, vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada. Maria, Mãe de Deus, vem nossa Mãe, caminhaste rumo ao teu Senhor. Mostrar nosso caminho, para que ninguém ande sozinho. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Lucas. Ele é arquiteto urbanista e vive em Pernambuco, na cidade de Caruaru. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, meu nome é Rodrigo Lucas, eu sou arquiteto urbanista e vivo aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco. Tenho um escritório de arquitetura e trabalhei em algumas gestões públicas na Prefeitura do Recife e Prefeitura de Caruaru. Então, a questão do transporte sustentável, ela passa por vários aspectos infraestruturais, na escala macro, mas também na escala individual. O que é que eu posso fazer como cidadão para explorar outras formas de transporte? E aí, por exemplo, existe um pensamento, uma linha de pensamento que se chama DOTS, Desenvolvimento Orientado para o Transporte Sustentável. E ele tem
há algumas diretrizes que caminham nessa direção. Por exemplo, alguns tópicos. Um deles é o adensamento das cidades. Se a gente, por exemplo, as cidades às vezes surgem em bairros muito distantes das áreas centrais. E aí isso gera um problema, porque o transporte público precisa chegar até lá, voltar. O carro particular anda muito, gera muito tráfego quando tem áreas muito distantes da cidade. Então, adensar é uma primeira solução da gente ter mais prédios, ter mais bairros concentrados mais próximos do núcleo central da cidade e não ter bairros muito afastados. Uma outra questão é dar vida aos vazios urbanos. Toda cidade, por causa da especulação imobiliária, que acolá tem um terreno, uma grande área que não tem nada lá, mas tem ônibus na porta, calçamento, saneamento, coleta de lixo. E isso é um problema para as cidades, porque enquanto tem gente lá longe precisando dos serviços, tem áreas mais centrais que não estão ocupadas e que têm os serviços na porta, né? Então, esses vazios urbanos, essas áreas ociosas na cidade, desde terrenos até prédios, que de repente prédios que foram construídos e não foram ocupados. Ou, por exemplo, na área central da cidade, tem uma loja no térreo e em cima tem 2, 3 andares para cima que não tem função nenhuma. Então, os vazios urbanos também são outro problema para esse desenvolvimento sustentável. Um outro aspecto é a questão da moradia, de você não morar tão longe, né? Essa é uma questão aquela história de bairros distantes, mas também o fato de você explorar novas possibilidades de moradias. Por exemplo, na cidade do Recife tinha um programa que chamava Morar no Centro, e era justamente proposta de moradia para quem não tem carro, inclusive podia morar perto do trabalho, porque você podia morar em cima do seu trabalho, por exemplo. Se você trabalha numa galeria comercial e em cima tem opções de habitação. Então era uma possibilidade de você tanto comprar um imóvel numa área mais central da cidade, considerando que você não teria carro, né, porque não teria garagem nesse tipo de solução, ou possibilidade de aluguel social, que seria um aluguel de baixo custo, com parte financiado pela prefeitura, e aí você conseguiria morar numa área central com baixo custo e ainda assim ocupando um espaço vazio, por exemplo, em áreas superiores de edificações. Um outro, porém, importante do transporte sustentável é essa questão do limite entre público e privado, né? A qualidade das calçadas. Se eu trabalho perto da minha casa, a 20 minutos do meu trabalho, eu moro a 20 minutos do trabalho e tenho calçadas em boa condição, eu posso ir até lá e voltar todo dia caminhando. Uma pessoa que é cadeirante, por exemplo, ou usa muletas, a gente não vê, é uma característica muito ruim do Brasil, na verdade, a gente não vê cadeirante andando pela cidade, porque as nossas calçadas não convidam a isso, né? São muito inacessíveis, são grandes obstáculos. Mesmo para quem tem as pernas saudáveis, digamos assim, andar pelas calçadas é sempre um problema. Então, esse cuidado com o limite entre o público e o privado, que é o espaço da calçada, da circulação, ela ser transitável para o pedestre, transitável para quem está de cadeira de rodas, para um carrinho de bebê. Isso gera também um transporte sustentável, porque eu posso resolver várias coisas perto de mim sem sair de casa com o carro necessariamente. E também a arborização urbana, porque tem a questão do conforto, né? Em lugares mais quentes você ter um pouco de arborização para poder circular pelas calçadas. Um quinto aspecto, a questão dos espaços públicos funcionais e convidativos, eu diria, né? Porque se você tem, por exemplo, numa cidade pensada estrategicamente, né, nessa lógica do DOTS, eu teria, por exemplo, escolas, equipamentos de saúde e equipamentos públicos de lazer, como praças e parques, próximos da população. O que significa isso? Por exemplo, a gente ter numa cidade um parque que atenda a cada 3 bairros, 3, 4 bairros tem um parque. Então é um espaço de lazer, de descanso, de qualidade de vida, né? Isso diminui marginalidade, diminui uma série de questões. E diminui, mais uma vez, o fluxo na cidade. Porque se eu preciso sair de casa, pegar um carro e ir até 3, 4 bairros depois para ter lazer, se eu tenho o alcance das minhas pernas, a 20 minutos da minha casa, um parque ou praça. Então isso também influencia nessa questão do transporte sustentável, né? Espaços públicos de qualidade e distribuídos pela cidade. Uma outra questão que aí já na Europa é tendência há anos é a questão do desincentivo ao uso do carro, porque na real a gente vive numa carrocracia, né? A gente vive numa democracia, mas também numa carrocracia, porque o carro é que manda na cidade, é ele que tem a prioridade absoluta, o transporte público fica sempre em segundo plano,
Enfim, é tudo muito pensado para o carro e pouco pensado para o pedestre, para o ciclista, para o transporte público. Então, o desincentivo do carro, sobretudo em áreas centrais, ele é muito positivo, porque, por exemplo, o ônibus teria maior fluidez. Imagina o centro da cidade com menos carros. O transporte público teria muito mais fluidez. A priorização do transporte público também no sentido de ter corredores exclusivos, ou seja, uma rua, uma faixa da rua que só passa o ônibus e nenhum carro entra ali. Isso funciona muito melhor o transporte, de modo que é mais convidativo você deixar o carro em casa e sair de casa no ônibus, usando o transporte público. E o último tópico é a questão do transporte cicloviário, seja incentivo, seja suporte. Por exemplo, eu posso ter bicicletários em paradas de ônibus, que eu possa pedalar 10, 15 minutos até a parada de ônibus, de lá eu deixo a bicicleta e pego o ônibus até o trabalho. Então, intermodalidade, você poder usar mais de uma opção de transporte público, né, de transporte. Então, usar a bicicleta integrada à caminhada, ou melhor, integrada ao transporte público, de alguma forma. Pronto, eu diria que são esses aspectos. Na minha visão ainda, diria que a melhoria do transporte sustentável como um todo passa por uma melhoria na qualidade do transporte público, mas eu, enquanto cidadão, tenho que entender que existem várias formas de opção de transporte. E eu, como ciclista, sou um grande incentivador da causa da bicicleta, porque realmente acho que ela é solução tanto quanto o transporte público, a questão do transporte cicloviário, porque ele não polui, não precisa de energia, é muito mais simples, é um transporte leve. A gente não ocupa espaço nas calçadas, nem com a bicicleta estacionada, nem andando, né? Nem ocupa o espaço de um carro, por exemplo. Muitas vezes um carro de passeio leva uma pessoa dentro só. Então é um espaço enorme que está sendo ocupado ali no trânsito para transportar uma única pessoa. Acho que, de um modo geral, é isso que esses tópicos poderiam levar a gente a ter um transporte sustentável. Eu acho que o futuro não é elétrico, o futuro não é zerar o carbono, o futuro é coletivo, transporte coletivo misturado com transporte ativo, caminhada e bicicleta. Em só meu povo tempo favorável da conversão que te faz mais feliz, da construção de um mundo sustentável. Casa comum é o teu Senhor quem diz. Eu te carrego sobre as minhas asas, te fiz a terra com mãos de ternura. Vem, povo meu, cuidar da nossa casa. Eu sonho ver-te e água pura. Quero ver como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo, e a justiça qual rio em seu leito dar mais vida pra vida do povo. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos cada vez mais buscar formas mais harmoniosas de conviver com toda a criação. E, com certeza, nossa forma de nos locomovermos é fundamental. Como o Rodrigo disse, é preciso valorizarmos cada vez mais as formas coletivas e também a bicicleta ou mesmo a caminhada, para que possamos assim viver esta harmonia necessária com toda a criação. E aí, sim, seremos sementes de esperança, a semente de uma esperança que se concretizará num mundo novo, num mundo muito melhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Igreja samaritana, contra a cultura da grana, tantas feridas abertas no seio da floresta e ganância. Irmão sol e lua, irmão de todos os povos, é Deus do Pai que declama, Deus que nunca abandona a sua obra. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si
se chama